Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos trazer um assunto que cai como uma luva nos dias de hoje. São 5 sinais, 5 alertas que podem anteceder, que podem prenunciar a chegada de uma crise. Obviamente que muitos podem dizer que agora é fácil fazer um vídeo sobre isso, mas quem vem nos acompanhando no nosso site www.metanoiatrading.com.br pode observar que semanalmente a gente vinha trazendo elementos e caracterizava uma determinada anormalidade nos mercados. Embora não faça parte dos 5 sinais que nós vamos abordar hoje, uma excelente sugestão que faço é acompanhar pessoas que entendem mais, preferencialmente muito mais, sobre um determinado assunto que você. O Buffett é uma das pessoas que eu tento ler absolutamente tudo que sai sobre ele. E ele tem 2 regras até bem simples. A primeira regra é nunca perca dinheiro, ou tente nunca perder. E a regra número 2 é nunca se esqueça da regra número 1. Ou seja, primeiro se preocupe em sobreviver nesse mercado e depois pense em ganhar dinheiro. Para quem acompanha o Buffett, sabia declaradamente que ele tinha uma quantidade bem significativa de caixa dentro do seu fundo, obviamente que para eventuais oportunidades, dado que os mercados, os preços das ações se encontravam num patamar de preços jamais vistos. Uma outra pessoa que eu acompanho é o Ray Dalio. Ele é gestor de um dos maiores hedge funds do mundo e recentemente deu uma entrevista muito polêmica falando que cash is trash, ou seja, que dinheiro, principalmente dinheiro parado, é lixo. Ou seja, uma opinião, uma diretriz completamente antagônica ao do Buffett, como nós acabamos de ver. É claro que eu sigo uma série de pessoas aqui do Brasil, gestores, economistas, mas eu quis usar o exemplo desses 2 grandes gestores exatamente por terem visões completamente diferentes com relação ao caixa dos seus fundos. Então, eu quis usar esse exemplo porque, sobretudo, é muito importante refletir sobre o que 2 pessoas que conhecem bastante o mercado têm a dizer, e isso serve para o nosso dia a dia, né? Se tem aquele seu amigo, aquele seu camarada que fala que está na hora de comprar uma ação, ou se tem outro que fala que a ação já subiu demais e está na hora de vender, é importante, antes de tomar a decisão, tentar refletir e entender o que está acontecendo, para assim tentar tomar uma decisão mais acertada possível. Então, com base em tudo que eu li, em tudo que eu estudei, vocês podem ver que no dia 30 de janeiro a gente publicou no Facebook do Metanoia Trading que eu resolvi zerar a minha carteira e aguardar por novas oportunidades. Eu opero tanto day trade como swing e eu não costumo carregar as minhas ações para swing por muito tempo. Via varejo foi uma exceção que eu basicamente carreguei de abril até janeiro desse ano, basicamente por ela ter múltiplos muito descontados se comparado a outros varejistas. Então a carteira era a carteira que eu tinha e que eu decidi encerrar em janeiro, dia 30, como mostrei, e ficar nesse momento operando só day trade. Antes de começar a falar sobre os 5 sinais que podem anteceder uma crise, gostaria de fazer algumas observações no gráfico do Ibovespa. Em 2008, na crise dos subprimes, a gente pode verificar que o índice chegou a uma máxima na casa dos 73 mil pontos, inclusive região que se encontra atualmente, para atingir posteriormente uma mínima na casa dos 36 mil pontos, ou seja, uma queda de aproximadamente 50%. No seu último rally de alta, antes desse mais recente, o índice ele saiu da faixa dos 8 mil pontos em 2002 para alcançar essa máxima dos 73 mil pontos em 2008, ou seja, uma alta de 65 mil pontos em 6 anos. Já em 2016, nesse último rally de alta mais recente, nosso índice ele saiu da região dos 40 mil pontos para alcançar uma máxima
na casa dos 116 mil pontos no final de 2019, ou seja, uma alta de 76 mil pontos em 4 anos. A minha intenção em trazer o gráfico do Ibovespa aqui é chamar a atenção para dois aspectos bem importantes. O primeiro é que nesses dois ralis de alta, aparentemente nos encontrávamos dentro de uma simetria de preços. A simetria de preços é uma situação onde os mesmos se encontram muito esticados. Ainda mais depois do final de 2019, que iríamos atravessar as eleições americanas, que por si só são suficientes para trazer bastante oscilação dos mercados, era muito provável que tivéssemos ao menos uma correção, poderia ser até uma correção relevante. E, portanto, seria relativamente razoável, ao menos, fazer uma realização parcial da carteira no início desse ano ou no final do ano passado. Outro aspecto que eu queria trazer é que aqui no Brasil nós estamos muito sensíveis a qualquer tipo de crise externa. E por isso é de suma importância fazer o acompanhamento de alguns sinais, como nós vamos ver a partir de agora. Gostaria de mencionar que todos os sinais que nós vamos mostrar vão ser pautados no mercado americano, a principal economia do mundo, e como nós vimos no gráfico do Ibovespa, quando aconteceu a crise dos subprimes em 2008, que se iniciou nos Estados Unidos, todos os mercados caíram, assim como o mercado brasileiro. Então, nada mais do que razoável mostrar todos esses sinais pautados na principal economia do mundo. O primeiro sinal que nós vamos falar vai ser a inversão das taxas de curto e longo prazo do Tesouro Americano. Qual o conceito que se tem por detrás disso? No ambiente normal, as taxas dos títulos de curto prazo tendem a ser menores do que as dos títulos de longo prazo. Isso porque, quanto mais tempo você deixa um dinheiro alocado em algum investimento ou em algum título, maior é o risco, maior é a incerteza que se tem de acontecer algum evento extraordinário durante esse tempo que faça com que você perca dinheiro. Dessa forma, nada mais justo do que os rendimentos dos títulos de longo prazo sejam maiores do que os rendimentos de curto prazo. Quando há inversão dessa curva, ou seja, quando os títulos de curto prazo passam a render mais do que os de longo prazo, significa dizer que algum evento adverso, como uma possível crise, pode estar para chegar. Esse gráfico traz a diferença dos rendimentos dos títulos de 10 anos do Tesouro Americano contra os títulos de 3 meses. Então, quando nós observamos o rompimento para baixo do eixo zero, significa dizer que os rendimentos dos títulos de 3 meses passaram a ser maiores dos rendimentos dos títulos de 10 anos. E a gente observa que isso aconteceu justamente antes da crise de 2000, a crise das .com, antes da crise dos subprimes em 2008 e agora mais recentemente em 2019, inclusive antes do aparecimento do coronavírus. O segundo sinal ele está diretamente relacionado aos ciclos econômicos. A gente basicamente tem os ciclos de expansão, quando as economias crescem, se desenvolvem, e os ciclos de contração, quando as economias diminuem, quando elas se retraem. O nível de desemprego está diretamente relacionado a esses ciclos. Então, num ciclo de expansão que antecede o ciclo de contração, o nível de desemprego tende a diminuir. E no final desse ciclo de expansão, entrando no ciclo de contração, esse nível de desemprego ele vai estar provavelmente num dos menores patamares históricos ou patamares recentes. E é isso que a gente vai ver agora. Olhando para o gráfico da taxa de desemprego nos Estados Unidos, a gente consegue observar que o nível de desemprego nas mínimas antes da crise das .com, também no nível muito baixo antes da crise dos subprimes, e agora, depois de tanto tempo, num nível super baixo, num dos menores patamares históricos. Ou seja,
uma sinalização que a gente estava muito próximo ao encerramento desse ciclo de expansão da economia americana. Dessa forma, a gente consegue observar como aumentaram o número de pedidos de seguro-desemprego durante as crises. Aqui, na crise das .com, aqui na crise dos subprimes, chegando a um ápice de 651 mil pedidos de seguro-desemprego. E na próxima tela, a gente vai ver a solicitação desses mesmos pedidos na semana que passou. Ou seja, um número completamente alarmante, chegando a um total de mais de 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego. E ainda a gente tem o chefe do Tesouro Americano falando que esses números, nesse momento, não são relevantes. O próximo sinal que nós vamos ver é basicamente a correlação do lucro das empresas com o preço das suas ações, ou seja, é basicamente uma verificação se o lucro das empresas caminha na mesma direção do valor das suas ações, e é isso que a gente vai ver agora. Bem, de acordo com esse gráfico que traz a evolução do lucro das empresas norte-americanas, é relativamente fácil observar que desde 2014 o lucro dessas mesmas empresas vem apresentando um leve declínio. Olhando para o gráfico do S&P, que é um índice americano que reúne as 500 maiores empresas de lá, a gente pode ver que do período de 2014 até o final de 2019, o S&P apresentou uma alta bem significativa, enquanto o lucro das empresas caía de forma moderada, o que pode sugerir, então, que o preço das ações estava relativamente ou demasiadamente inflado. O quarto sinal que nós viemos trazer hoje é basicamente a diferença dos bonds de high yields versus os títulos do Tesouro Americano. Começando do início, os títulos do Tesouro Americano são considerados os títulos mais seguros do mundo, ou seja, com pouquíssimo risco e, portanto, o rendimento desses títulos é bem pequeno se comparado a outros investimentos mais arriscados. E o que são bonds de high yields? Bonds são debêntures, e debêntures são títulos emitidos por empresas mediante a promessa de um pagamento futuro, mais uma taxa de juros, e high yields são empresas um pouco mais arriscadas, empresas com demonstrativos contábeis um pouco mais frágeis. Esse gráfico mostra basicamente o spread, a diferença entre os bonds de high yields com os títulos do Tesouro Americano. Então, antes das crises, a gente consegue ver que esse delta está sempre trabalhando aqui nas mínimas. Aqui antes da crise das .com, aqui antes da crise dos subprimes e aqui antes da chegada do coronavírus. Ou seja, quando o spread fica muito baixo entre títulos de alto risco e títulos de baixíssimo risco, significa dizer que o mercado perdeu completamente sua racionalidade. O quinto e último sinal é o sentimento do consumidor, ou seja, quando nós estamos num ciclo econômico de expansão, quando se tem emprego, as pessoas se sentem confortáveis para consumir. E quanto mais esse ciclo vai se desenvolvendo, vai chegando ao seu final, esse sentimento do consumidor vai aumentando. E aí, quando a gente passa do ciclo de expansão para o ciclo de contração, a gente vê esse índice despencar, e é isso que a gente vai ver nesse exato momento. Então, a gente pode ver por esse gráfico que sempre que o índice do sentimento do consumidor atingia níveis relativamente altos, que logo após a gente entrava numa crise. Aqui nas da .com, aqui na subprime, e aqui a gente pode observar que o sentimento do consumidor vinha aumentando e possivelmente a gente vai ver uma queda provavelmente acentuada na próxima divulgação desse índice que acontece agora, dia 9 de abril. Pessoal, esses são os sinais que a gente tinha para apresentar hoje e eu queria tentar combinar algumas coisas com vocês. Primeiro é que existem diversos outros sinais
inclusive bem mais sofisticados do que esse. Então, se vocês tiverem interesse, deixem seus comentários e a gente vai trazer outros sinais um pouquinho mais complexos do que esse para dividir com vocês, para que vocês possam acompanhar e monitorar como é que anda a situação dos mercados. A segunda coisa que eu queria combinar com vocês é que todos os links desses gráficos estão no nosso site www.metanoia.com.br, na publicação Alerta, 5 sinais de crise. Então é só clicar lá e vocês vão encontrar todos esses links disponíveis para vocês. Uma outra coisa que a gente gostaria de escutar de vocês é que a gente teve inicialmente uma ideia de fazer alguns vídeos sobre crise passada e sobre a crise do Japão de 1987, sobre a crise das .com no ano 2000, 2001, na crise dos subprimes em 2008 e outros aspectos que a gente vinha observando agora, similares a essas crises passadas. Assim, eu particularmente acho um assunto bem interessante, então se vocês tiverem interesse, a gente pode produzir um conteúdo desse tipo, tá bom? E para finalizar, quem tiver dúvidas, críticas ou sugestões, podem deixar seus comentários aqui embaixo desse vídeo. E caso você tenha achado esse conteúdo útil, a gente pediria encarecidamente que se inscrevesse no nosso canal e que compartilhassem esse vídeo também com seus amigos. Então é isso. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.